Muito bem. A derivada, tipicamente, ela é definida como a rapidez com que uma função muda. Mas como assim? O que é uma rapidez com que uma função muda? Bom, eu posso dizer que a função aqui está descendo, né? E de repente ela começou a subir. Ela está mudando. E para saber o quanto que ela está subindo, como é que eu sei uma inclinação? A forma mais prática de se definir uma inclinação é fazer um ΔY sobre ΔX, né? Quanto que varia na altura com relação à largura. Aí você tem o percentual. Algo que tivesse 100% de inclinação é um ângulo de 45 graus, né? Por exemplo, aqui eu tenho 5 metros e aqui é 5 metros. 5 dividido por 5 dá 1, 100% de inclinação. Para medir a inclinação de uma curva, que varia, né? Não é comum, eu vou pegar dois pontos, né? Um ponto aqui e um ponto aqui, suficientemente perto desse. Esse ponto é um ponto genérico x, a altura é uma altura não tão genérica, porque ela depende de x, né? Mas eu chamo essa altura de y ou de f de x, que é a mesma coisa. Apenas para eu particularizar para essa função f, né? O segundo ponto é um ponto muito próximo de x, tão próximo que eu não vou chamar ele de x2. Eu vou chamar ele de x mais ΔX, onde ΔX é esse comprimento aqui, ó, ΔX. Claro que esse aqui, essa altura aqui é ΔY, tá? Essa altura é ΔY. Vou chamar esse cara aqui de f de x mais ΔX. E a inclinação, né? A inclinação, que é a inclinação dessa reta, né? Que é igual à inclinação da curva, ou muito parecida, não é bem igual, né? A inclinação dessa reta, que passa por esses dois pontos, é fácil, né? É o ΔY sobre ΔX. Então, a inclinação é ΔY sobre ΔX. Só que para fazer o ΔX bem pequenininho, né? Esse ponto cair em cima desse, ou se aproximar, não é em cima, né? Bem pertinho, tem uma distância de 0 mais, eu escrevo assim, limite, quando ΔX tende a zero, né, de ΔY sobre ΔX, né, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. E aí eu consigo achar essa inclinação. Quer ver um exemplo bem complicado? Vou fazer a derivada do seno, né? Então, eu vou desenhar primeiro a função seno. Só de 0 até 2π, a gente sabe que a função seno, ela se comporta dessa maneira, de 0 até 2π. Se a gente não sabe, deveria saber. Então, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho um ângulo de π, aqui o ângulo de 2π, naturalmente, né? Aqui π sobre 2 e aqui 3π sobre 2. Vou colocar eles bem pequenininhos aqui, ó, π sobre 2 e 3π sobre 2. E será qual que seria o gráfico da derivada? Não é difícil de imaginar, faça que derivada é a inclinação. A inclinação aqui, ó, é 0. A inclinação aqui, a inclinação aqui é bem negativa. Então, eu vou colocar aqui, ó. A inclinação aqui é 0. A inclinação aqui é bem positiva. A inclinação aqui é bem positiva. Bom, então, se eu interligar esses pontos, né? Eu vou interligar de um jeito um pouco suave. Aí eu tenho a derivada do seno. E nós já sabemos que é o cosseno, né? Se não sabemos, é só ir numa tabelinha de derivada. E dá para acreditar porque a inclinação aqui é 0. Né? A inclinação aqui, ela é, não sei se ela é 1, mas ela é alta, né? A inclinação aqui, ó, ela é alta. Opa, a inclinação aqui, ela é alta. Eu estava fazendo já a derivada da derivada, tá? O que nada me impede de fazer a derivada da derivada, eu só vou pegar outra cor, né? Agora vamos fazer a derivada do cosseno. Antes eu vou escrever para não virar uma bagunça. O vermelhinho aqui é o seno de x. O preto é a primeira derivada do seno, né? Então vou fazer assim, ó. Seno de x
linha. Né? Claro que nós já sabemos que é igual ao cosseno de x. E agora eu vou fazer a derivada da derivada do cosseno. Então, aqui onde o cosseno, né, a derivada, né, do preto aqui é zero, a derivada do preto aqui é negativa, a derivada do preto aqui é zero, a derivada do preto é positiva e a derivada do preto aqui é zero de novo. E eu vou aplicar aqui um zoom, porque já está ficando muito pequeno para enxergar, né? Eu posso agora unir esses pontos, né? Aqui, ó. E percebam que a derivada da função preta é azul, né? E azul não é seno, né? Azul é seno negativo. Por isso que a derivada do cosseno é o menos seno e não o seno. Bom, mas e como é que você sabe disso? Eu sei disso porque eu vi numa tabela de derivadas, mas eu também posso calcular. Que tal a gente fazer a derivada do seno? Parece meio um bicho de 7 cabeças. Limite, quando ΔX tende a zero, do seno de x mais ΔX menos o seno de x sobre ΔX. Né? E parece mesmo. Fatalmente, eu vou precisar de uma identidade trigonométrica aqui, ó, do seno de A mais B, que eu não tenho memória de elefante, eu vou ter que pedir ajuda para os universitários, né? Então, vamos lá. Limite, quando ΔX tende a zero, sobre ΔX, seno de A cosseno de B. Seno de A, o ideal é colocar um parênteses aqui, né? Cosseno de B. O cosseno de zero é 1, né? Então, se eu já substituísse, eu não posso substituir por conta desse aqui de baixo. Mais seno de B, cosseno de A. Menos seno de x, né, que é esse cara aqui. Percebam que a nossa variável de interesse aqui é ΔX, né? Eu não vou substituir x por nada, eu vou substituir ΔX por alguma coisa. Eu tenho aqui cosseno de x, aqui seno de x. Bom, cosseno de zero é 1. Aqui eu vou ter um seno de x, né? Um seno de ΔX sobre ΔX. Isso tem cara de algum limite fundamental que eu já conheço. Então, vou reescrever isso aqui. Limite, quando ΔX tende a zero, sobre ΔX, vou separar em 3 limites, né? De seno de x, cosseno ΔX. Mais limite, quando ΔX tende a zero, sobre ΔX, seno de ΔX, cosseno de x. Menos limite, quando ΔX tende a zero, seno de x sobre ΔX. Isso aqui é um problemaço. Isso aqui é um problemaço. Eu acho que esse cara aqui, ó, eu devia ter colocado ele em evidência. Vamos prestar atenção nesse cara aqui, com esse cara aqui, ó. Eu deveria ter colocado em evidência. Então, eu vou apagar aqui, né? E aqui, ó, eu vou colocar o seno de x em evidência. Seno de x, que multiplica cosseno de ΔX menos 1. Aí, beleza. Aí ficou adequado. Cosseno de ΔX aqui entre parênteses. Cosseno de... Aqui é um problemaço também, porque vai ficar 1 menos 1, que vai dar 0, né? Eu vou ver o que dá para fazer. E aqui? Aqui dá para fazer muita coisa do lado de cá. Então, aqui eu vou escrever limite, quando ΔX tende a zero,
de... Opa, eu me esqueci de uma coisa antes. Eu vou botar esse cara para fora. Esse eu posso. Seno de delta x, seno de x, né, vezes o limite, quando delta x tende a zero, de cosseno de delta x menos 1. Eu me lembro de alguma coisa assim. Eu acho que só que era o contrário, né? Mas deixa assim, cosseno de delta x menos 1 sobre delta x. E não há necessidade do parênteses mais, né? A gente sabe lá dos limites fundamentais que isso aqui dava zero. Né? Só que era 1 menos cosseno de delta x, mas 0 menos 0 é a mesma coisa, né? Mas, aqui eu vou colocar o cosseno para fora, cosseno de x. Eu posso colocar o cosseno para fora do limite, porque a minha variável em questão do limite é o delta x. Vezes o limite do seno de delta x, sobre delta x. Quando delta x tende a zero. Se eu refrescar minha memória, né, e ela acho que está um pouco fresca, né, esse limite é o limite fundamental, né? Seno de θ sobre θ quando θ tende a zero. E esse aqui dava 1. E como hoje minha memória, para minha alegria, está boa, esse cara aqui também é o limite fundamental, né? E esse limite aqui, apesar de aparentemente, né, ele ser 0 sobre 0 e esse 0 sobre 0 também, mas esse aqui é o limite fundamental cujo valor dá 0. Bom, 0 vezes qualquer coisa, 0, né? Só sobrou o cosseno. Então, nós chegamos à belíssima conclusão, né, que a derivada do seno é o cosseno. Né? Esse é o valor da derivada, né? Derivada com relação a x de seno de x é igual a cosseno de x. E o que faz todo sentido quando nós apenas analisamos as inclinações do seno, que é essa roxinha, deu essa preta. Né? A derivada, de fato, do seno é o cosseno. E eu posso aplicar mais limites para descobrir a derivada do cosseno e assim por diante. Mas vamos às derivadas que é melhor a gente saber de cor do que ficar aplicando o limite e ainda errando quando faz o limite às vezes, né? Então, algumas técnicas de derivação que a gente não pode escolher, não pode esquecer. Bom, a derivada de uma constante, né? Vou colocar assim, ó, tem que ser 0. A derivada de uma função f de x, obviamente que a gente simplesmente vai dizer que é f' de x. A derivada de uma constante vezes f de x é igual a c vezes... Opa, colocar a derivada aqui do lado, né? Não é a derivada desse vezes a derivada desse, pelo amor de Deus, hein? É isso daqui. Passa a constante para fora e deriva o resto. Da divisão a mesma coisa, por uma constante. Agora, se eu tenho duas funções f de x, né, eu vou chamar só de f e de g, não vou colocar de x, não precisa, né? Derivado não é a derivada da primeira vezes a derivada da segunda, tá? Você vai fazer a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? Você faz uma soma e deriva cada vez uma. Da mesma maneira, você poderia pensar assim, se há uma função u vezes uma função v vezes uma função w, não é difícil de provar que isso aqui é u, v, w, mais u, v, w, mais u, v, w. Tá? Daí bota a linha aqui, depois bota a linha lá. É só ir alternando as linhas. Isso aqui não tem na tabela, né? É só usar a cabeça. Uma que não precisaria estar na tabela, mas é bom decorar, f dividido por g, né? Então, ou u por v, tanto faz, dá o nome que você quer para a tua função. Ela é muito parecida com a da multiplicação, mas não é igual, parecida. Tá? Eu vou escrever o quão parecida ela é. Então, faz f vezes g, só que aqui você vai fazer menos f vezes g, e não mais. Deriva a de cima e a deriva a de baixo. E o menos
vai naquele que você derivou a parte de baixo. Também não é difícil de esquecer. Só falta mais uma coisa que é bom não esquecer, que é dividido por g ao quadrado, pela de baixo ao quadrado. Seria a mesma coisa que fazer f vezes g na menos 1. Tá? Quer ver? Vou dar um zoom menos aqui e vou fazer f vezes g na menos 1. Ó. F vezes... Ai, g na menos 1, vou ter que aplicar até a regra da cadeia aqui agora. Não vou fazer já. Senão vou ter que aplicar a regra da cadeia aqui, que eu ainda não ensinei. Né? Vou ensinar a regra da cadeia daqui a pouquinho. Tem a regra da potência. Nós temos que saber, né? X elevado em qualquer número R, derivado, isso aqui é igual a R vezes X, R menos 1. Outra, derivada do seno é o cosseno. Tem que saber de cor. Seno de x, derivado. Já tem que saber de cor que é o cosseno de x. Outra que tem que saber de cor, derivada do cosseno de x é igual a menos o seno de x. Então, encontra a derivada desse cara aqui. Você chama essa aqui de f, a função de baixo de g, e aí como é que eu disse que isso funciona? É a derivada da de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, dividido pelo de baixo ao quadrado. Vamos lá, a derivada do de cima. Então, y' é igual a 3x quadrado mais 4x, derivada do f, vezes o g, que é x mais 5, menos o g', que é 1, né? A derivada desse cara é 1, vezes todo o f sem derivar. X ao cubo mais 2x quadrado menos 1. Tudo isso daí dividido por x mais 5 ao quadrado, né? Não sair cortando esse com esse, porque daí tem que cortar com o de lá também. Seria bom se desse para deixar algo como x mais 5 ao quadrado, mas isso não tá tão trivial, né? Eu poderia tentar achar aqui alguma solução pelo teorema das raízes racionais, para ver se eu consigo escrever isso em forma de fatorada. Eu vou tentar, tá? X ao cubo mais 2x quadrado menos 1, né? Eu vou achar alguma raiz igual a 0. Normalmente, uma das raízes ela é esse valor dividido por esse, né? Então, eu tento 0, 0 certamente não é. 1, será que 1 é? Se eu colocasse 1, ficaria 1 mais 2 menos 1. 1 não é. Eu vou tentar menos 1. Menos 1 ficaria menos 1. Mais 2. Menos 1 mais 2 vezes 1, né? Menos 1. Menos 1 é uma raiz. Então, eu vou tentar ver. Vai que sobra o mais 5, né? Eu disse que menos 1 é uma raiz, né? E faz sentido, porque, ó, menos 1 mais 2 menos 1. Tá certo. Então, x ao cubo mais 2x quadrado menos 1, dividido por x mais 1. Agora, esse dividido por esse dá x quadrado, vai ficar x quadrado, x ao cubo, mais x quadrado. Olha aqui, ó, esse aqui era quadrado, não era x. Eu errei quando copiei daqui para cá. Eu tinha colocado 2x. Agora, este cara menos este vai dar x quadrado menos 1. Esse x quadrado menos 1. X quadrado dividido por x dá x. E aqui vai ficar x quadrado mais x. Aí corta esse com esse. Aqui vai ficar menos x menos 1, né? Porque o 0x apareceu aqui. Agora, este cara, desculpe, esse aqui dividido por aquele vai dar menos 1. E vai ficar menos x menos 1, né? E vai dar 0. Tudo corta com isso. Eu vou reescrever
essa parte ali em cima assim, ó, y igual. Aqui eu posso fatorar mais um pouco ainda, essa primeira parte, né? X, não sei se vai ajudar, mas 3x mais 4, pelo menos está reduzindo a ordem, né? X mais 5, menos, agora no lugar dessa cúbica, eu vou escrever x mais 1, vezes x quadrado mais x menos 1. Tudo isso aqui dividido por x mais 5 ao quadrado. Vou apagar um pouquinho do lado de cá, não preciso mais, né? Esse aqui talvez dê para fatorar, ó. X quadrado mais x menos 1. O que é que multiplicado de menos 1? É difícil. Vamos ver se o delta, eu acho que esse delta aí vai dar negativo. Então, vamos fazer esse delta aqui no cantinho, já supondo que ele vai dar negativo, né? B quadrado menos 4AC. E não vai dar negativo, não. A igual a B quadrado, né, que é 1, mais 5 mais 6. Tá? Só que vai dar raiz de 6, isso aí, não vai ficar não vai ficar nada bonito. Tá? Você pode terminar aqui mesmo isso. Na verdade, se eu não pedir a forma mais simplificada, você poderia ter terminado até aqui, que estaria certo. Nem precisaria fazer essa tramóia aqui, né? Essa divisão de polinômios. Eu imaginava que talvez fosse ficar um x mais 5 aqui, para poder cortar esses dois x mais 5 com esse quadrado, mas não deu. Aqui a gente já vai ter a resposta, né? A abordagem foi contrária à do autor do livro. Né? Ele acabou, ao invés de fatorar, ele acabou abrindo tudo, né? E chegando nessa resposta aqui, que é exatamente a mesma que nós chegamos, né? Nós chegamos até aqui, ó, até essa daqui, ó. Depois, ao invés de tentar fatorar, o autor aqui preferiu expandir. É outra forma de simplificação. Né? E a olhos vistos, isso aqui parece mais simples do que isso aqui. Mas não há resposta assim, abordagem certa ou errada. Como é que eu posso fazer uma estimativa desse gráfico? Bom, eu vou ver se eu tenho algum problema de domínio. Será que em algum momento eu tenho zero aqui embaixo? Não, né? Porque não existe real que x na quarta seja menos 1. Então, não tenho problema nenhum. Primeiro, eu não tenho nenhuma assíntota vertical. Mas isso já é uma ótima notícia. Esse x na quarta mais 1, eu não posso escrever ele... Não tem algo que eu possa cortar lá de cima, né? Não é tão fácil. Vou escrever f de x, talvez de uma maneira que eu consiga enxergar melhor. O x quadrado menos 1, eu posso escrever x mais 1, x menos 1. Ó, x mais 1, x menos 1. E aqui embaixo é x na quarta mais 1. Ai, seria tão bom se desse para fatorar isso aí, né? Mas não tem como fatorar. Esse cara é assim mesmo. Bom, agora eu vou ter que começar a pensar. Bom, quando x é muito grande, tá? Eu acho que isso aqui não ajudou em nada. Vamos apagar. E vamos olhar para aquela função lá mesmo. Quando x é muito grande ou muito pequeno, né? O limite, né? Qual que é o limite de f de x? Quando x tende a mais ou menos infinito. Bom, é o limite quando x tende a mais ou menos infinito, que x mais feio, né? De x quadrado sobre x na quarta. Porque esse mais 1 e menos 1 não vai nem fazer cócega. Então vai dar zero. Não importa, né? Não importa se é positivo ou negativo, ele começa em zero e termina em zero. Porque x ao quadrado dividido por x na quarta, né? Vai dar igual ao limite, quando x tende a mais ou menos infinito, de 1 sobre x, né? Faz a divisão, 1 sobre x ao quadrado, isso aqui vai dar zero.
Ah, então o gráfico começa em 0 e termina em 0. Já ajudou. Vamos desenhar o eixo XY. Eu já sei que o gráfico ele começa aqui e termina aqui. Agora, e quando x for igual a 0? Quando x for igual a 0, corta esses dois, não existem, né? Ele vai dar menos 1. Poxa vida. Então, eu não vou desenhar um triângulo, com um triângulo não faz sentido, né? Mas o que eu já poderia desenhar era uma coisa mais ou menos assim, ó. Isso aqui até, isso faz algum sentido, né? Porque ele tende a 0 e ele passa pelo menos 1. Isso faz muito sentido. Mas eu vou ver se não tem nenhum momento que ele passa pelo y igual a 0, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, x² menos 1, a própria função, x² mais 1 igual a 0. Quando que isso é igual a 0? Bom, passa para lá multiplicando, quando x² igual a 1. Ah, então em mais ou menos 1, ele passa. Então, esse gráfico está errado. Apaga ele. Esse gráfico, além de tudo, ele vai passar aqui, menos 1 e mais 1. Ah, então eu posso dizer, ó, se ele tende a 0, se ele corta esse cara, se aqui ele passa, né, passa por 1, e lá ele passa pelo mesmo ponto, eu acho que ele vai ser até meio parecido dos dois lados, vai ser simétrico. Tanto é verdade que depois a gente fez o gráfico, né, e deu isso, ó, passa pelo menos 1 e 1, né, e tende a 0. Depois pede-se, por derivadas, né, encontre o local onde eu tenho derivada igual a 0, né, que é aqui, aqui e aqui, né, inclinação igual a 0. Quais que são esses locais? Bom, eu vou ter que achar esses pontos x, né? Aqui é 0, aqui eu nem precisa fazer, né? Mas aqui e aqui eu não sei. Certamente são locais simétricos, né? Se a função é simétrica. Vou ter que fazer a derivada da função. Se a função y é x² menos 1 sobre x² mais 1, quanto que vale a derivada? Bom, é a derivada do de cima vezes o de baixo. Mais a derivada do de baixo, menos, né? Não mais, é menos. Lembre-se que a divisão é menos. Menos a derivada do de baixo vezes o de cima. Sobre o de baixo ao quadrado. Sobre o de baixo ao quadrado. Aqui em cima. Olha aqui, o 2x dá para colocar em evidência. Ó. Vou colocar 2x em evidência. Que multiplica x² mais 1 menos 2x² mais 1. Ô, professor, Sim. ali na parte de 4x, na parte de cima ali, ele não ficaria 4x na terceira, ao cubo? Porque Ao cubo? Ah, você está certíssimo. É 4x ao cubo, né? Porque a derivada de x² é 4x ao cubo. E aqui, supondo que eu coloque o 2x em evidência, né? Aqui vai ficar 2x ao cubo. Certíssimo, muito obrigado. Então, aqui é 2x ao cubo, x² mais 1. Não é 2x ao cubo, não. Aqui é 2x ao quadrado, né? Aqui é 2x ao quadrado, porque é esse 2x vezes esse 2x que vai dar o 4x ao cubo. Eu posso dar uma simplificadinha nisso, né? Eu vou agora vir com esse cara para cá. Ó. Y' igual, coloco aqui embaixo, x² mais 1
ao quadrado, 2x que multiplica x na quarta mais 1, menos 2x ao cubo, menos 2x quadrado. Aqui não tem mais nada que simplificar, né? Fica assim. Bom, mas não foi o que foi pedido. Não foi pedida a derivada. Foi pedido onde a derivada é zero. Agora eu vou igualar essa derivada a zero. Igual a zero. Quando igualo a zero, esse cara vai para lá, né? Some, porque é multiplicado por zero. E agora tudo isso aqui igual a zero. Tudo isso aí igual a zero ficou fácil, porque primeiro você divide... Você passa dividindo tudo isso aqui, daí você vai achar x igual a zero. Bom, x igual a zero é moleza, você já sabia. Daí depois você passa dividindo esse aqui e fica com o resto. Aqui é um problema, né? Você vai ficar com x na quarta menos 2x ao cubo menos 2x quadrado mais 1 igual a zero. Aqui, se nós não encontrarmos outra forma, né? Eu acho que aqui talvez até seria uma hora feliz de separar esses dois e cancelar esse com aquele. Talvez, né? Mas vamos por aqui ainda tentar. Né? X igual a zero, obviamente, não é. X igual a 1, talvez. 1 menos 2... Menos 2 mais 1. Não, x igual a 1 não é. X igual a menos 1. Vamos tentar. Daí aqui vai ficar mais 2. Menos 2. Mais 1. Ai, quase, né? Vou tentar o menos 1 de novo, de teimoso. 1. Menos 2. Menos 2 mais 1. Não é também. Puxa vida, né? E agora não é nada maior do que esse. Né? Se for racional as raízes, né? Talvez essas raízes não sejam racionais. Que outra forma eu teria de fazer? A outra forma que eu teria de fazer era não fatorar nada disso. Não fatorar nada disso. Eu vou pegar esse cara aqui de cima, ó, e igualar a zero, sem fatorar nada. Então, vou apagar aqui para fazer um espaço. E vou pegar esse daqui, ó, igualar a zero. Que é a mesma coisa que fazer 2x, x na quarta mais 1, igual a 4x ao cubo, x ao quadrado mais 1. Corto esse com esse, vai ficar um 2, esse com esse, então vai ficar aqui x na quarta mais 1 igual a 2x quadrado, x quadrado mais 1. Aqui pelo menos eu vou ficar só com x na quarta e quadrado. Aqui vai me facilitar muito a vida. X na quarta mais 1 igual a 4x na quarta. 2x na quarta, né? Não 4. Dois x na quarta mais 2x quadrado. Isso vai me ajudar muito, porque não tem a parte cúbica na equação. Agora, passo para cá, vai ficar x na quarta, né? Esse menos aquele, mais 2x ao quadrado, menos 1. E esse aqui agora eu não vou substituir 0 e 1 para ver se dá certo, até poderia, né? Se eu colocasse 1, não ia dar certo, porque ia ser 1 mais 2. Né? E se eu colocasse menos 1, ia dar 1
também não ia dar certo. Então, não é por aí o caminho. Mas eu posso substituir esse x por uma letra a, de tal forma que x² é igual a a. Daí eu vou ficar com a² mais 2a menos 1 igual a 0. E aqui eu acho o a e o a', né? Dois números que multiplicados deem menos 1 e somados deem 2. Não me parece tão trivial. 2 e menos 1, somados deem menos 2. Vamos lá, delta. Delta igual a b² menos 4ac. Vai dar raiz de 8, ó. Raiz de 8. Então, o a, se eu fizer as continhas, né, vai ser menos b mais ou menos raiz de 8 sobre 2. Tá? Esse raiz de 8 é 2 raiz de 2. Tá? Então, o a vai ficar igual a 1 mais ou menos raiz de 2. Faça as contas devagarinho que você vai chegar ali. Tá? Agora, se o a deu esse valor, eu quero saber quanto que é x e não quanto que é a. O x é a raiz disso. Por quê? Porque a igual a x², né? A igual a x². Então, x igual a raiz de a. X igual a mais ou menos a raiz de 1 mais raiz de 2. E por que não 1 menos? Porque 1 menos raiz de 2 dá um número negativo. Então, esse ponto aqui é 1 mais raiz de 2, né? Que seria o ponto 2,4. Né? 1 mais raiz de 2, raiz de 2,4, né? E esse aqui é menos raiz de 2,4. João e Igor, entendido isso? Sim, professor. Igor, não falou nada? Escreveu aqui. Escreveu já faz meia hora atrás. E aí, Igor? Fala que eu te escuto. Sumiu da sala, Igor. Que coisa. Apareceu. Legal. Meu mouse parece que não quer funcionar. Não sei o que aconteceu. Agora, todos funcionaram de uma vez. Derivadas aí, todas as tabelinhas que nós vimos no começo da aula. Vamos usar uma aplicação para ficar feliz? Eu, pelo menos, fico muito feliz com a aplicação. Imagine que num dia ensolarado, né, um mastro aqui de uma bandeira de 50 pés, ele projeta uma sombra, né, e essa sombra, naturalmente, ela muda com o ângulo de elevação do Sol. Seja esse o comprimento da sombra, e θ esse ângulo de elevação, pede-se qual a taxa de mudança, aqui que está a questão, qual a taxa de mudança, né? Quando a gente fala taxa, e não fala em relação ao quê? Em relação ao tempo, tá? Qual que é a taxa de mudança, qual que é a taxa de mudança? É isso aqui, ó. No comprimento da sombra. Ele está falando aqui com relação a θ. Então é com relação a θ, meu irmão, não é com relação a t. Então nós queremos saber quanto que a sombra varia com relação a θ. É claro que a unidade, né, vai dar em pés por radiano essa unidade. A gente pode mudar para pés por graus, né? Eu até mudei para metro por graus, porque aí dá uma melhor noção. Mas o ângulo no sistema internacional, o ângulo sempre é radianos, tá? O S vai ser em pés porque os comprimentos aqui estão em pés. De novo, então. Eu quero a variação da sombra com o ângulo, mas eu tenho o S do θ
Não tem. Espera lá, tenho. Tenho. Isso é um triângulo. Essa altura não muda, muda esse comprimento aqui. Então, o que eu tenho é que eu sei que a tangente de θ, a tangente do ângulo é 50 dividido por S. Então, S de θ é igual a 50 dividido por tangente de θ. Legal! Se eu tenho S do θ, eu consigo achar a derivada sem esforço algum, né? Um pouquinho de esforço, né? Para não dizer sem nenhum. Então, ds de θ, a constante passa para fora. Aí eu vou fazer a derivada do 1. Bom, qualquer coisa, eu faço a derivada do 50 dividido por tangente de θ também. Nem precisa passar a constante para fora. Você pode também ser bem malandro, né? Qual que é a derivada de divisão? É a derivada do de cima vezes o de baixo. Já deu zero. Menos a derivada do de baixo vezes o de cima. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Isso você tira de uma tabela de derivadas. A derivada seria mais uma para decorar. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Vezes a de cima, sem derivar, tudo isso aqui dividido por tangente de θ ao quadrado, né? Então, tangente ao quadrado de θ. Aí, essa é a derivada. Acabei de encontrar qual que é a velocidade, né? Quantos pés por radiano que a sombra diminui ou aumenta, né? Vou colocar mais uma linha aqui. Aqui eu vou ficar com esse primeiro pedaço é zero, então vai ser menos 50 vezes secante ao quadrado. Secante é 1 sobre cosseno. Eu poderia fazer assim, né? 1 sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno ao quadrado de θ, né? Dividido por tangente. Então, eu vou fazer vezes cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado, né? Tangente ao quadrado embaixo. E aí eu ainda simplifico um pouco, corto esse com esse, ficou bom. ds de t é igual a menos 50 vezes 1 sobre seno ao quadrado de θ. E aí o cidadão poderia me perguntar agora, mas qual que é a velocidade? Porque essa sombra, ela não tem velocidade constante, né? Ela vai depender. Parece que de meio-dia nunca vai anoitecer e quando anoitece, anoitece de uma vez, né? É isso que acontece com a sombra. Então, eu vou... Quando esse ângulo aqui for de 45 graus, quanto que vai ser o ds de t? É o que foi pedido. Então, quando θ é igual a 45. Qual que é a variação do comprimento da sombra? É ds de θ, né? E não de t, por favor. Igual a... Quando o ângulo igual a 45 graus. Então, é menos 50 vezes 1 sobre... O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Sobre 2 ao quadrado. Aí você faz essa continha aqui e você vai chegar no menos 100 pés por radiano. O corre que você quer foi pedido em pés por grau, né? Como é que você faz? Bom, você diz que você tem a velocidade é a seguinte, menos 100 pés em 1 radiano. Como é que eu posso fazer isso aqui? Coloca aqui 1 radiano. E agora eu quero em pés por graus.
escrever aqui pés por... escrever graus aqui, sim, ó, graus. Sei eu que 180 graus é igual a π radianos. Então, 180 graus igual a π radianos. Um radiano é quantos graus? Bom, eu multiplico por 180 e divido por π. Então, faço assim, ó, 1 vezes 180 dividido por π. Né? E aqui em cima eu deixo menos 100 mesmo. Agora eu faço menos 100π dividido por 180. Aí eu vou ter que fazer essa conta aqui para saber quanto que vai dar, porque o que eu anotei aqui é em metros por graus, né, e não em pés por graus. Então eu vou fazer menos 100 vezes π dividido por 180. Abrir o Excel. Igual a menos 100 vezes π dividido por 180. Vai ser 1,7 pé por grau. 1,7 pé por grau, que dá meio metro por grau. Tiago, Igor, João Pedro, tranquilo? Mais ou menos. Mais ou menos. A parte... Eu vou fazer de novo essa aqui? Oi, fala, João. Eu tô com o Thiago, mais ou menos também. Então, vamos fazer de novo. Aqui é o seguinte. Eu quero saber a velocidade com que essa sombra é projetada, né? Com que o comprimento dessa sombra é projetada. Claro que vai depender do ângulo de elevação do Sol. Então, a forma que eu abordei esse problema foi a seguinte, né? Eu abordei por tangente, poderia ser por outra forma, né? Mas por tangente me parece mais fácil, porque a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então você sabe que a tangente de θ é igual ao cateto oposto, que não muda nunca de tamanho, dividido pelo cateto adjacente, que muda de tamanho. E agora eu vou isolar o S. Eu sei que a sombra e o θ, eles estão relacionados, pode ser de acordo com essa fórmula ou de acordo com essa que eu vou fazer aqui, ó. 50 sobre a tangente de θ. Tanto faz. Mas como eu vou querer achar a derivada dessa, é melhor eu isolar ela. Tiago, até aqui tranquilo? Sim. Tá. Agora eu vou fazer a derivada do S. A derivada do S é a derivada da divisão dessas duas. Então, a derivada da constante, que é 0, vezes a de baixo, menos a derivada do de baixo, vezes o de cima, dividido pelo de baixo ao quadrado. Mais um passo aqui, né? Esse aqui some, porque é 0. No lugar de secante ao quadrado, eu vou colocar 1 sobre cosseno. No lugar de tangente, eu vou colocar seno sobre cosseno. 50 deixa 50. Então, a derivada do S, ou seja, o quanto que o S varia com relação ao ângulo, vai ser dada por essa expressão agora. Menos 50 dividido pelo seno ao quadrado de θ. Eu vou mostrar para vocês dois gráficos aqui, que vai facilitar um pouco. Tá?
O comprimento da sombra, ele começa de manhã bem alto, ó, 150 pés. Chega ao meio-dia, o comprimento da sombra é 0, que é essa linha azul, tá? E depois a sombra vai para o outro lado, né, que é o comprimento negativo da sombra, quando ela vem para o lado de cá. A derivada da sombra é essa linha vermelha. Quer dizer que a sombra começa a diminuir de tamanho rapidamente. Aqui ao meio-dia praticamente ó, não muda o tamanho da sombra, né? Fica a mesma sombra, né? Pequenininha, mas não muda. E de repente a sombra começa a crescer negativamente, né? Aumentar negativamente um monte. Bom, e essa curva vermelha é velocidade, né? É derivada dessa aqui, ó. 45, o ângulo de 45 graus eu chamaria que é meia manhã ou meia tarde, né? E eu quero saber o quão rápido, com relação à elevação aqui, varia esse comprimento. Na meia tarde, ou seja, no 45 graus. Eu sei que o comprimento da sombra, né? Ele sempre vai diminuindo, ele começa enorme e sempre vai diminuindo, nem que diminua negativamente para lá, né? Então aqui é de manhã, né? E à tarde está para lá a sombra. Mas ela sempre diminui. Ela começa no mais infinito e vai até o menos infinito. Então, em 45 graus, eu coloco aqui menos 50, né? Dividido, qual que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, né? Então aqui eu coloco, né, raiz de 2 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, porque o seno é ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 100 pés por radianos. Essa é a resposta. Depois foi pedido para converter radiano para grau, só isso. Mas a rigor, aqui está a resposta. Antes de eu continuar, eu vou perguntar para o Tiago e para o João como é que está. Agora tá bem entendido. Agora esclareceu aqui. Pareceu... Professor, Ah, legal. Eu só fiquei em dúvida naquela constante lá que multiplica por tangente no começo. Aquela constante que multiplica por... Tangente. Na de cima. Ah, tá. Esse zero aqui? É. É porque eu fiz a derivada desse vezes esse. Qual que é a derivada de uma constante? É zero. Ah, agora entendi. Depois a conversão de unidades, tá? Conversão de unidades eu vou deixar lá com Física 1, para a gente não se estressar com o que não é tão necessário aqui, se estressar em cálculo. Regra da cadeia é algo bastante, apesar de parecer complicado, é muito simples, né? Imagine que eu tenho que fazer aqui o cosseno do x ao cubo. Não é ir lá na tabela de derivadas, né, e dizer que é seno do x ao cubo, tá? Não é. Tá? Tanto não é que aqui está a resposta, ó. Então não é só seno de x ao cubo. A jogada é a seguinte, tá? Eu vou dizer que y é igual ao cosseno de u, né? EU igual a x ao cubo. Não entendi. Bom, vamos ver de outra forma. Você quer saber a derivada com relação a x de cosseno de x ao cubo. Você não sabe. Então, você vai fazer a derivada do que você sabe, que é cosseno de u, com relação a u. Vamos fazer mais um pedacinho, que isso aí não está me cheirando bem. Eu vou fazer isso aqui ainda vezes du de x. Agora parece que tem lógica, porque eu posso cortar esse du com esse du e eu tenho a derivada do cosseno de x ao cubo com relação a x. Ficou melhor, mas não bom, tá? Então vamos escrever assim: derivada com relação a u do cosseno de u
vezes a derivada com relação a x do x ao cubo. Pergunta: será que este vermelho aqui é igual à derivada com relação a x do cosseno de x ao cubo? Será que esse é igual àquele? Porque você disse que u igual a x ao cubo. Se você... Esse cara aqui, x ao cubo, é du. Du corta com du é igual a derivada desse cosseno. Tá certo, é isso mesmo. E aqui fica fácil de fazer, porque a derivada do cosseno de u com relação a u é seno de u. E a derivada de x ao cubo com relação a x é 3x ao quadrado. Isso aqui tudo é igual a seno de u é x ao cubo, né? Vezes 3x ao quadrado. E não é que chegamos na resposta? A única coisa aqui é que um sinalzinho que não acompanhou. Né? Por quê? Porque a derivada do cosseno é o menos seno, e não o seno. Muito cuidado, né? A derivada do seno é o cosseno, mas a do cosseno é o menos seno, como nós vimos no começo da aula de hoje. Vamos fazer mais uma, porque não é de primeira que a gente vai pegar isso aí. Então, eu tenho... Imagine que eu queira calcular essa derivada aqui, ó. Isso não me parece nada fácil, e você fica me ensinando derivada do seno e do cosseno e de x na n e não me ensina essas difíceis, né? Bom, então vamos ver como é que nós poderíamos fazer essa daí. Eu faria derivada da raiz de u com relação a u. Chamei tudo, o que está aqui dentro de u, né? E daí eu faço vezes. Na verdade, o que eu quero é derivada de tudo isso aí com relação a x, né? Mas eu vou fazer agora vezes du de x. Porque veja que eu posso consumir esse du com esse aqui, daí vai ficar a derivada da raiz de u de x. Beleza. Só que no lugar do du, eu vou escrever um du um pouco disfarçado. Vou colocar a derivada de u, x ao cubo mais cossecante de x. Legal, é a mesma coisa. Bom, derivada da raiz de u, eu sei de cor, né? Se eu não sei, eu vou ter que fazer derivada de u na 1 meio. Né? Mas isso aí é 1 sobre 2 raiz de u. 2 raiz de u. Sendo que u é x ao cubo mais cossecante de x. Vezes aquela derivada com relação a x. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Derivada de cossecante, eu acho que é tangente vezes cossecante. Tá? Eu vou ter que dar uma olhada. Tangente de x vezes cossecante de x. E está terminado. Tá? Aqui, ó, eu tenho a derivada dessa função. Tá? Só deixa eu dar uma olhadinha se a derivada cossecante é tangente vezes cossecante. Ah, não. Vejam que não é vezes tangente, é vezes cotangente. Tá? A única mudança, lá no quadro branco, que nós devemos fazer vezes cotangente. Aqui é cotangente. Então, esse pedacinho é 3x quadrado mais cotangente de x vezes cossecante de x. Né? Tudo isso vezes 1 sobre 2 raiz de x ao cubo mais cossecante de x. João Pedro e João Vitor, difícil isso ou possível de acompanhar? É tranquilo, só tenho que ver a tabela
das Derivadas. derivadas em mão, né? Tem que ver Sim. essa tabela. Sim, tem que ter a tabelinha do lado, isso aí. E o outro, João? Dá para entender. Bom, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar 2 tarefas no Moodle. Tá? Uma, aquela que eu já falei, né? De fazer um videozinho de 2 minutos. E uma de regra da cadeia, tá? Para vocês me entregarem ainda hoje. Tá bom? A nossa aula vai até às 16, né? Eu vou estar aqui à disposição a todo momento até às 16.